Eu reparei que eu tenho falado muito o termo boa sociedade em alguns vídeos aqui relacionados ao Império do Brasil. E eu recebi alguns comentários das pessoas me perguntando o que é isso, Império da Boa Sociedade, o que é boa sociedade. Então hoje eu decidi fazer um vídeo explicando o que é esse conceito de boa sociedade utilizado aí no século XIX. Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Carlos e esse é o canal Doutor História. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero explicar um pouco desse termo, boa sociedade, que não é um termo criado por mim, é um termo utilizado no século XIX, que tem fundamentação histórica e que vale a pena você ficar por dentro e saber o que é isso, tá? Mas antes, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações para receber a notificação dos nossos vídeos e deixe o seu like aí, isso ajuda muita gente. E se você quiser considerar tornar-se membro do canal, isso também vai nos ajudar muito, tá bom? Então vamos lá. Para explicar isso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, como sempre fazemos aqui. Para explicar esse termo, nós temos que voltar ainda na Idade Média. Na Idade Média, você tinha o conceito dos nobres. Esses nobres eram originários, na Inglaterra, dos cavaleiros, dos guerreiros romanos, que receberam terras como herança ainda do Império Romano. Isso aconteceu em Portugal. Porém, os nobres em Portugal, eles estavam muito mais ligados ao comércio do que às guerras, propriamente dito. Portugal, inclusive, por ter menos guerras internas com relação aos outros países, acabou se unificando primeiro, ainda lá no século XII para o século XIII. Isso fez com que surgisse em Portugal o conceito dos homens bons, que eram aquelas pessoas de boas famílias, ou seja, as famílias ricas, tá? Que poderiam exercer altos cargos dentro da administração portuguesa. Um exemplo disso é o próprio Pedro Álvares Cabral, nomeado para comandar a maior esquadra já organizada por Portugal até 1500, que viria para o Brasil, depois seguiria para a Índia. Essas pessoas recebiam cargos da confiança do rei de Portugal. E isso foi também implementado no Brasil com aquelas pessoas que vieram fazer parte da administração aqui no Brasil. Eram chamados homens bons, ou seja, eram homens livres, ricos e ligados ao comércio. Essas pessoas tinham privilégios políticos aqui. Poderiam exercer cargos de governadores, capitão-mor, provedor-mor, ouvidor-mor, todos os altos cargos, depois contratador de diamantes e tudo mais. Esses altos cargos. Isso veio sendo passado para a administração portuguesa, administração colonial exercida aqui. Então eram os homens bons. Esses homens bons, segundo o historiador Roberto Guedes, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eram pessoas que não podiam ter o chamado defeito mecânico. Ou seja, eram pessoas que tinham que ser ricas há pelo menos 5 gerações. É claro, gente, que isso não existia no Brasil, então começa um processo de falsificação de documentos para mostrar que essas pessoas eram ricas aqui. Com a chegada de Dom João VI no Brasil, as pessoas que tinham privilégio eram os grandes comerciantes. Só que Dom João começa a criar uma nova classe aqui no Brasil, que eram os grandes proprietários do Sudeste. Ele estava estimulando esse grupo de pessoas para que elas pudessem, produzir. Só que essas pessoas, embora tivessem dinheiro, não tinham poder político. E foi isso que Dom João começou a dar para essas pessoas. Poder político para os grandes proprietários rurais aqui do Sudeste. Com o processo de independência, esses grandes proprietários, eles já estavam tendo maior autonomia política e eles enxergaram na figura de Pedro, pelo menos na continuidade de Pedro, a manutenção desses privilégios políticos, ou seja, essa elite agrária, que lá no período colonial não tinha poder político, agora teria. E foi feito um grande acordo com Dom Pedro I, então, para manter os privilégios políticos desse grupo, que agora, então, se transformaria em boa sociedade. E como que Dom Pedro manteve isso? Na Constituição previa o chamado voto censitário, ou seja, só poderia votar quem tivesse dinheiro. E quem tinha dinheiro? Os grandes proprietários. Uma outra coisa também foi a manutenção do latifúndio. Eles não queriam que terras fossem divididas por um número grande de pessoas. Então foi mantido também o latifúndio. E foi mantido também a economia agroexportadora. Ou seja, o Brasil não se industrializou até o século XX.
Tudo isso para manter o poder desse grupo, então, dos grandes proprietários, que a partir desse momento eram chamados de boa sociedade. Então, resumindo, boa sociedade no século XIX eram aquelas pessoas ricas que tinham poder político nas mãos e tinham grandes quantidades de terra. E essa expressão era, inclusive, utilizada no século XIX. Não é uma expressão utilizada apenas por nós, historiadores. Isso já era falado no século XIX. E aí, entendeu o que é a boa sociedade? Qualquer coisa, deixa a sua dúvida aí. Um abraço!